Olá pessoal, esse é o Êxitos School, a gente está aqui no estúdio da Êxitos Treinamento e hoje a gente vai conversar com Gilson Neves. Ele é executivo de vendas da indústria farmacêutica e coach e é coautor desse livro, Crise para Alguns, Solução para Outros. Tudo bem? Tudo bem, Gilson, Patrícia? obrigada pela sua presença. Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Vendo falar um pouquinho do nosso trabalho. Isso. Gilson, como foi participar desse projeto? O que deu início a esse livro? Então, Patrícia, momento de crise, o cenário está um pouco complicado, né? A gente não precisa ir longe, em casa a gente assistindo o jornal ou o noticiário local, a gente observa que o clima, financeiramente falando, se a gente for para a esfera profissional também, a gente vai encontrar um momento bem complicado, onde existe um ruído muito grande, e não só o ruído, como os indicadores falam isso, o PIB caiu, e a gente pensou nesse momento em uma reativa para o grande público aí que é leitor, né, que gosta de ter iniciativas para sair desses momentos difíceis, acessar o nosso trabalho. Então a gente reuniu um grande grupo de coach que comungava da mesma opinião e aí a gente resolveu lançar o projeto, Patrícia, que se chama Crise para Alguns, Soluções para Outro, e a gente fala, né, faça a sua escolha. A escolha nesse momento vai definir como as pessoas vão entrar e sair desse momento um pouco complicado que a gente tem no cenário brasileiro. Certo. Eu li no seu livro que você participou de um treinamento, um workshop com o Dr. Pat Adams, né, famoso médico humanista. O que essa experiência agregou para você? O Pat Adams é engraçado, né, porque a gente que é da indústria farmacêutica conhece o Pat Adams e ele é inverso à indústria farmacêutica, né? Ele é um cara que tem um hospital muito conhecido, onde aceita vários residentes ali de medicina, e é chamado, dali surgiu os Doutores da Alegria, né, porque eles têm terapias onde eles tratam as doenças através de mecanismo humanizado. Então, assim, foi um grande prazer conhecer o Pat Adams, porque mesmo ele sendo inverso ao cenário ao qual sou inserido hoje, ele é um cara que traz uma reflexão, e essa reflexão ela é externada no nosso livro, pelo menos no meu trabalho, na minha parte de coautoria, onde a gente coloca o ser humano como um indivíduo de reação para o mudar, para acontecer com a nova realidade, para vir com um novo momento, com uma nova pegada e uma nova acreditar de vida, e é isso que a gente fala no trabalho. Então acho que tem essa conexão do Pat Adams com essa questão de que você, o ser humano, ele pode mudar a realidade quando ele enxerga uma realidade diferente. Certo. O Mindset ele começou a funcionar de uma maneira diferente, aí você já começa a ter atitudes diferentes, você começa a mudar esse cenário. Legal. Você está na indústria farmacêutica há 15 anos? Quase 15 anos já. Quase 15 anos. Começou como estagiário? Comecei como estagiário na indústria farmacêutica. Engraçado que quando eu entrei na indústria farmacêutica, não sabia nem comprar remédio, né? Eu trabalhava, eu era gerente administrativo de uma empresa terceirizada em Brasília, e nessa empresa terceirizada, quando acabou o contrato, ia se renovar o contrato, já comecei a procurar emprego, e eu mandei o meu currículo para o CIE, que é uma agência de emprego bem conhecida em todo o Brasil, né? E me ligaram, e era da indústria farmacêutica. O que me chamou muita atenção naquele tempo era que o salário de estagiário era um pouco maior do que o meu salário de gerente administrativo. E aí eu falei, quero ser estagiário da indústria farmacêutica. Mas a grande verdade, Patrícia, é que eu não sabia nem comprar remédio. E me deparei ali fazendo treinamentos, aprendendo a olhar medicamentos, a entender como é que era o consumo dessa, vamos dizer assim, fábrica gigantesca mundial, né, que é a indústria. Inclusive, em um trabalho meu, eu até coloco a pirâmide de Maslow e coloco ali na base hoje o medicamento como um dos componentes que está dentro das necessidades básicas hoje de todo mundo, né? Então, na crise, eu acredito e falo isso lá na indústria, não vai faltar demanda, porque hoje o medicamento
seja o medicamento, seja o dermocosmético para mexer com a autoestima, eles não vão sair do mercado, Patrícia. Então, é um local que eu comecei como estagiário, me inseri, me apaixonei e estou lá. Estamos como coach também, estamos lançando trabalho e essa é a nossa caminhada. Então foi nesse momento, como estagiário, que você decidiu ali, ou você idealizou o que você seria futuramente? Eu idealizei continuar na indústria. Tá. Não foi a música do Zeca Pagodinho, né? Não deixei a vida me levar. Eu estava dentro do cenário, inserido no cenário, que era um cenário muito favorável, um cenário onde você observar que você poderia crescer e falei, pô, vou ficar aqui, vou me qualificar, vou crescer aqui dentro e já se vão quase 15 anos. Certo. Gilson, você define o ser humano como uma máquina imperfeita, mas perfeita. Explica um pouquinho pra gente. Independente da crença que você tem aí, você que está assistindo a gente aqui agora, e crença é um dos fatores mais limitantes que existem para você alcançar o seu resultado, só que hoje a gente não vai trabalhar a crise, a gente vai falar um pouquinho superficial sobre crenças, desculpe. O que eu acredito, Patrícia, de fato? Eu acredito que quando você ativa o seu mindset, você conhece o seu potencial. Numa matriz de um segundo livro, que não está nesse livro, mas do segundo livro que a gente já vai vir lançando, eu e um outro colega que fazemos um trabalho juntos, eu vou estar falando um pouco dessa matriz sobre crenças. Mas eu acredito, Patrícia, que quando o ser humano ele está a fim de descobrir o verdadeiro potencial que ele tem, toda a relação é mudada, né? Eu gosto de usar, e eu acho que eu usei no livro aí, eu tenho certeza que eu usei no livro, o caso do Ronaldo Fenômeno, né? Porque o Ronaldo é interessante. O Jacques, que era o médico francês, que é o melhor do mundo em patela, ele vira para o Ronaldo e fala para o Ronaldo, Ronaldo, nunca mais você vai jogar bola. E a minha pergunta é sempre, esse cara estava certo ou ele estava errado, né? E todo mundo me responde, Gilson, ele estava errado. Eu falo, não, ele estava certo. Ele é o médico de patela que mais entende de patela no mundo, né? Só que ele falou isso para um ser humano, e o ser humano tem um poder reativo que ele é desconhecido. E o Ronaldo escutou aquilo e falou, pô, eu sou capaz de voltar a jogar. O médico disse que não, com o diagnóstico na mão, sabia o que estava falando, e o Ronaldo falou, não, vou voltar a jogar. E aí o Ronaldo tomou algumas decisões. E aí eu falo sobre decisões. Decisões é que tira a gente da crise ou que deixa a gente na crise. Então você que está me assistindo aí, se você quiser sair do momento difícil que você está vivendo hoje, você tem que tomar uma decisão. O Ronaldo tomou uma decisão. E o que aconteceu? Ele quebrou paradigmas, né? Ele quebrou métodos que o médico tinha de diagnóstico. Eu até falo, toda vez que for perguntar para o melhor especialista de patela do mundo, se aquele problema que o Ronaldo teve vai fazer o cara parar de fazer um esporte, ele vai falar, olha cara, eu não vou indicar você fazer esporte nunca mais, porque seu problema é difícil, mas existe um cara que realizou isso lá atrás e que foi capaz de vencer isso, e ele voltou, ele só foi 2 gols na final da Copa da Alemanha, melhor jogador do mundo pela 3ª vez. Então a gente observa que o poder reativo do ser humano é um poder incrível. Claro, a gente não vai entrar aqui no que o Ronaldo passou dentro da piscina, fazendo fisioterapia. Então, atitude, tem atitude. E o que a parte de coach faz, já entrando, Patrícia? É justamente dar consciência para o caminho difícil que a gente vai passar para realizar o que a gente quer realizar na vida. Então, se você quer tomar uma decisão hoje de mudança, como o Ronaldo, de querer ver o seu potencial, você vai passar por um caminho que talvez não seja muito fácil, mas eu posso dizer que com toda certeza você tem um potencial incrível. Se você acredita no universo, se você acredita em Deus, em Buda, em Maomé, não importa. O que eu posso te dizer é que dentro de PNL, dentro de todas essas crenças que eu falei para vocês, existe o potencial. E o potencial, ele só vai ter ações bem ajustadas para você ter um super resultado. Se você realmente acabar com as crenças de que, eu não consigo, eu posso dizer, você consegue. Mas esse ajuste para conseguir, Patrícia, demanda realmente um caminho de muita consciência que a gente tem que seguir e ser fiel a ele, e não se auto-sabotar, como diz os grandes pensadores. Com certeza. Ronaldo realmente é um exemplo de superação. Você cita no seu livro o escritor
Conrado Adolfo, Gosto que muito. diz: contra fatos não há argumentos e contra a fé não há fatos. Legal, legal. Como é que é isso? Achei muito interessante. A gente está falando de acreditar, a gente está falando de ser capaz, a gente está falando do verbo fazer, então é exatamente isso. Contra fatos não há argumentos e contra a fé não há fatos. Eu falei agora de uma fé que o Ronaldo tinha em relação a ficar bom daquele problema que o médico, que entendia muito, falou que não era possível, mas o Ronaldo ele tinha uma fé, né? A gente não sabe em que a fé dele estava embasada, se era no treinamento, se era a fé na crença em algo, mas ele falou, a fé dele gerou algo que quebrava o racional, né? Que quebrava a cadeia do que, isso aqui é o lógico. Então, contra fatos não há argumentos, correto, mas contra a fé não há fatos. Muito bom, Eu gosto muito. Gilson, eu acredito que em determinado momento da vida, a maioria das pessoas se pergunta, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse optado por aquilo? Realmente tem que existir esse questionamento? A gente tem que aprender pela dor? Para acessar essa entrevista completa, acesse o nosso blog. Até lá!